Fala, Guilherme. Obrigado pelo convite. Bom, adoro o canal de Opa, vocês. Muito bom. cara, Eu já aprendi muito com vocês. Não teria multisig se não fosse os tutoriais. porra, Aprendi a meu. configurar Ó, minha Codecard com vocês. Bem melhor que o tutorial da CoinKite, aliás, porque, não sei, acho meio básico o que eles fazem lá. Vocês fazem um trabalho excepcional aqui. Muito bom. obrigado, Guilherme. A mesma coisa dos seus textos, a gente vai falar disso agora há pouco. Antes disso, alguma chance de você ter algum fone de ouvido com microfone? Porque eu tô ouvindo você Eu com tenho muito aqui. eco. Que bom te receber, Guilherme. Eu não conhecia teus textos, cara. Não conhecia. Eu comecei a escrever no fim do ano passado, logo que a tradução do padrão Bitcoin foi lançada. Eu achei necessário fazer um resumo do livro. E aí o primeiro texto é um resumo do padrão Bitcoin, e porque acho que muita gente estava com preguiça de ler, eu falei, olha, eu vou fazer um resumo aqui das ideias principais e vou colocar no Substract. Eu nem tinha, eu criei assim. E aí eu falei, eu tenho outras ideias, eu vou começar a preencher com o que eu estava pensando. Então foi uma coisa, às vezes surge uma questão, uma ideia que surge, sei lá, tomando banho, ou lendo, ou ouvindo podcast, e aí eu sinto necessidade de colocar no papel. E aí eu fui publicando. O mais lido realmente é o padrão Bitcoin, o resumo, e eu acho que ajuda muita gente que, olha, não quero ler o livro inteiro, qual que são as ideias principais? Aí vão lá, ler e talvez depois compre o livro, mas aí foi engrenando. Eu gosto de escrever, sempre gostei, então eu acho legal compartilhar ideias, principalmente de Bitcoin. Que legal, meu. Como... Bom, a gente quer falar hoje sobre o padrão Bitcoin, né? Que você fez a tradução. Uhum. Eu li todos os teus textos, gostei, Obrigado. adorei todos os textos. Três em especial, vou falar os três que eu mais gostei. A Nova Uhum. Corrida do Ouro, Uhum. Alan Turing na nova nota da Libra Esterlina, adorei esse. É. E o Bitcoin e os germes. Isso é legal. Esse daí, a minha inspiração foi lendo uma passagem do Antifrágil, do Taleb, que ele fala às vezes demora para a gente descobrir que algo não está certo no mundo, né? E ele fala da teoria dos germes, que demorou muito. Foi descoberto que talvez haveria germes no século XVIII, só que só no século XIX começou a se aplicar a teoria dos germes. Só que durante muito tempo, centenas de anos, continuaram aplicando as flebotomias, a cataplasmas, essas práticas médicas que não tinham nenhum resultado, só matavam o paciente. E aí eu pensei, talvez o keynesianismo seja isso. Talvez o keynesianismo seja uma grande solução que nunca deu certo, só que está demorando 100 anos para a gente se livrar do keynesianismo, né? A criação das moedas nacionais, moedas estatais, isso é algo que nunca deu certo, só que talvez o Bitcoin seja aquela solução para um problema que talvez nem seja reconhecido pelos banqueiros centrais, né? Porque a gente parte do pressuposto de que talvez sejam semiditadores e que eles podem estar muito bem intencionados, só que eles não sabem as limitações dos poderes deles. Então, vamos aumentar a oferta monetária, vamos ajudar, só que esses resultados são difíceis de mensurar, né? Difícil a gente ver, medir o quanto a moeda estatal deixou a civilização pior. A gente consegue ver que as coisas estão muito ruins hoje em dia, mas, mas as pessoas não estão se sentindo bem, a alta preferência temporal, todos os problemas da moeda estatal. Mas a gente continua tentando aplicar as mesmas soluções. Então, essa foi a reflexão. A da corrida do ouro eu estava lendo um livro do Caldeira sobre a história da riqueza no Brasil. E aí eu peguei aquela passagem que ele fala da descoberta do ouro no século XVIII, né? E que a mudança que foi para a colonização.
E eu pensei que talvez podia fazer um paralelo com a descoberta do Bitcoin, né? E que talvez os estados, e a gente vê isso na Rússia, vê isso em alguns estados, talvez a próxima etapa, a próxima fase do Bitcoin seja os estados começarem a usar como um ativo estratégico, geopolítico, e talvez isso gere um efeito interessante de acabar tendo que tributar tanto, né? Então, os estados podem querer se financiar e... Cortou quando você estava falando que era uma possibilidade Dá pra... de cair. Dá para editar. Só cortou quando você estava falando da corrida do ouro, que era uma possibilidade também de reduzir a cobrança de impostos. Se puder voltar daí. Essa era a ideia. Foi uma especulação que eu fiz, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro do Caldeira, eu comecei a ver algumas notícias que mostraram interesse geopolítico na mineração do Bitcoin. Ainda é muito especulativo, né? A estatal de gás, se não me engano, da Rússia, Ucrânia ou Uzbequistão, se não me engano, já começaram a minerar. Isso não está muito público, mas eu pensei que talvez isso possa gerar uma nova corrida para a mineração de Bitcoin, semelhante ao que aconteceu com a corrida do ouro. Essa era a ideia que eu quis desenvolver. Cara, tuas reflexões são muito boas e para quem quiser, a gente vai deixar aqui no vídeo o link do teu site, do teu blog. E são textos curtos, né? Textos que você lê em 5, 10 minutos no máximo, nem isso. São textos bem curtos, fáceis de ler e com reflexões muito boas. Mas a gente quer falar, Guilherme, queria entender, você fez a tradução do livro Bitcoin Standard, do Saif Dinamus. Como foi isso? Como isso chegou em você? Você já conhecia Bitcoin? Você conheceu o Bitcoin porque chegou essa proposta aí para você traduzir o livro? Como foi essa história, a sua história com a tradução e com o BTC? A minha história é curiosa com o BTC, porque eu penso na existência de uma moeda privada, uma moeda não estatal, desde que eu estou na faculdade. Comecei a faculdade de Direito em 2007. Em 2008, eu tive uma matéria na GV, onde eu me graduei em Direito, chamado Direito e Desenvolvimento. E lá a gente tinha... O pressuposto era o seguinte: qual o papel das instituições jurídicas para o desenvolvimento do Brasil? E a gente tinha contato com vários tipos de teorias, né? E uma delas é a teoria hayekiana, de qual é a importância das instituições jurídicas. Então, a gente começou a ler a Constituição da Liberdade, da década de 60, o Direito, Legislação e Liberdade, de 73, do Hayek, em contraposição a outras teorias desenvolvimentistas que foram testadas no Brasil, como as teorias do Celso Furtado, teorias cepalinas, que a gente chama. E eu sempre gostei da teoria hayekiana de qual seria o papel do direito, que é você ter um tipo de ideal político em que você não é submetido à vontade de nenhum soberano. Então, é o ideal político de todo mundo se submeter às leis iguais. E eu gostei dessa abordagem e sempre tive uma visão do papel do direito de desenvolvimento numa visão hayekiana. E quando eu estava na faculdade, aconteceu a crise do subprime nos Estados Unidos. E eu estava tendo aula de macroeconomia na época. E a minha professora, ela era keynesiana, ficou em choque com o que estava acontecendo. Então, e não conseguia explicar o que estava acontecendo também. Então, eu sempre tive uma suspeição muito grande em relação à macroeconomia. E no Hayek, ele falava da existência, olha, a gente podia ter moedas privadas, houve moedas privadas antes do século XX. Então, isso sempre me intrigou, isso em 2008. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, olha, parece interessante, mas os estados tomaram conta do bem monetário.
Tanto é que tem aquele vídeo famoso na comunidade Bitcoiner do próprio Hayek dizendo, olha, enquanto a gente não encontrar alguma forma não violenta de tirar o poder dos estados sobre a moeda, eu não vejo solução para o problema da moeda. E sempre me pareceu algo radical do ponto de vista dele, falar que talvez seja possível voltar ao padrão ouro, algum padrão não estatal. E o Bitcoin saiu do meu radar. Nunca tinha entrado no meu radar até 2016, 2017, porque eu estava lendo um blog chamado Zero Hedge, e lá ele falava que seria interessante um investimento em prata e ouro. E eu estava muito aflito com a situação econômica no Brasil. E aí eu pensei em prata ou ouro, vi que seria interessante um tipo de investimento assim. E eu comentei com meu irmão, ele falou, por que você não vê o Bitcoin? E eu falei, Bitcoin? O que é Bitcoin? Aí ele é uma moeda virtual, tem mineração. E aí, engraçado que a imagem que veio na minha cabeça de mineração era um lugar preto, com as pessoas com umas britadeiras, umas Sete anões. machadinhas, assim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, umas picaretas, assim, falei, nossa, que loucura isso, que loucura. Picareta e eu comecei a pesquisar. Tem picareta. Tem também. E eu, como tenho formação jurídica, comecei a estudar, tem regulação isso daí, como funciona. E 2017 foi aquela loucura no Brasil, Joesley Day, então eu estava muito pessimista, falei, cara, esse Bitcoin parece ser muito interessante, essa ideia, e aos poucos eu fui entrando na toca do coelho, eu escrevi um artigo para o Terraço Econômico, que eram meus amigos da GV que mantinham na época, sobre regulação de Bitcoin. Mas foi um ano conturbado para o Bitcoin também. Teve aquele bull market que terminou com $20 mil no fim do ano, mas teve também todas as brigas de bloco no meio do ano, a China proibiu as exchanges, então eu fui aos poucos e não tinha muito material para ler, tinha os vídeos do Fernando Urich, mas eu continuei, eu falei, olha, mas não tinha clara a ideia da tese do Bitcoin. Foi quando eu li o Bitcoin Standard em 2019. E em 2019, quando eu li, eu falei, cara, isso faz todo sentido. E foi um livro que eu falei, o brasileiro precisa ler esse livro também. Não está disponível, mas seria muito legal que os brasileiros soubessem explicar a tese do Bitcoin. Essa foi a minha primeira intuição. E aí eu vi que o Saif estava procurando tradução, ele tinha várias outras traduções, eu coloquei meu e-mail e eles me chamaram para traduzir. É um grupo, os editores são portugueses, também um gringo lá na Europa, e eu mantive contato com ele e a gente encontrou o revisor, que é o Breno Brito, e durante o ano passado eu traduzi, terminamos no fim do ano. E foi uma experiência muito legal de tradução, porque o vernáculo que a gente tem em português é muito limitado. Eu procurei traduções de Stock to Flow, aí não existia. A gente traduziu por... existe? Baixa preferência temporal. Tem dupla coincidência de desejos, que é o antes, aí você não sabe se é vontades ou desejos. Então, a nossa preocupação foi colocar como se fosse um padrão dentro da literatura de outros textos, como do Mises. Eu não tinha lido Mises, eu não tinha lido Rothbard, eu só tinha lido Hayek. Então, tivemos que voltar às outras traduções. Outra questão que não tinha é sound money, que o brasileiro não tem o conceito de moeda sonante. A gente tem em textos históricos, fala em moeda sonante, mas se eu colocasse moeda sonante, o brasileiro não entendeu. Um gringo ele fala sound money, que a moeda sonante é aquela moeda
do padrão metálico tão pura que você sabe o som correto que ela deve ter. Só que aí Igual a do nossa Mário. opção foi igual do você faz um barulho que você reconhece, fala, tem pureza aqui. E aí a solução foi colocar uma nota de rodapé e continuar com moeda forte. Então foram várias decisões interessantes. Por exemplo, fork, a gente usa muito, ou bifurcação, né? Bifurcação do Bitcoin Cash. Foi uma decisão, vamos traduzir, vamos deixar o fork, porque já estava na linguagem, o termo americano, né? O termo inglês. E também o termo Bitcoiner, né? Que é o usuário de Bitcoin, e eu pensei em traduzir com Bitcoinheiro, mas o consenso foi de ficar Bitcoiner mesmo, porque a gente... Puta, perdemos essa. Esse consenso aí tá no cara de Bcash. É que dava outra conotação. Eu falava, já tá na linguagem Bitcoiner, o usuário de Bitcoin. Imagina. Nem foi nossa intenção. Depois corri o risco da gente processar vocês por usarem o nome do canal. Podia ser algum problema de direito autoral depois. E eu acho muito... Eu acho curioso que o livro do O Padrão Bitcoin, hoje, eu vi uma entrevista com o Saifedean depois, e ele fala, eu acho que o meu livro no futuro, ele não vai ter nenhum impacto, vai ser como se fosse um livro sobre o sistema de esgoto. Vai ser tão comum que... vai ser tão óbvio o Bitcoin que a gente vai perder até a relevância, assim, a gente vai naturalizar o uso do Bitcoin. Então, alguns debates que eu acho que foram importantes em 2018, que é tão recente, eles vão perdendo retroativamente. A gente não vê a importância dele ter falado do tamanho do bloco, a importância que foi ele colocar a teoria libertária a favor do Bitcoin, porque se a gente for ver, muitos libertários preferem o padrão ouro, eles são luditas até, não gostam de tecnologia. Então, eu acho que ele se insere dentro desse debate do Peter Schiff, do valor intrínseco, sabe? Começa a falar, olha, se você fala em valor intrínseco e você diz que é seguidor de Karl Menger, você não entendeu nada. Então, eu já vi gente reclamar, fala pouco de Bitcoin, fala só no final. Mas o livro, ele trata de questões importantes ele situa o Bitcoin dentro de uma linha de raciocínio econômico que não era consenso antigamente, né? E aí essa tradução do Brasil, que chegou ao brasileiro, vem com um capítulo esse aqui sobre escalabilidade, que foi um debate recente que a gente está tendo agora, e também eu acho importante a forma como ele coloca, que o Bitcoin não pode ser um nicho, que o Bitcoin precisa de uma segunda camada. Então, eu sou muito honrado de ter traduzido uma obra que foi tão importante para mim também. E eu acho que vai ser, para muito brasileiro, eu vejo que as pessoas são transformadas quando leem o Padrão Bitcoin, um pouco como se fosse a Bíblia dos maximalistas, né? É muito bom. Muito bom. Só uma curiosidade sobre o Sound Money, que é o seguinte. Sound Money, o sound pode ser um adjetivo ou um nome, né? O nome é som, o adjetivo é são. Então, em inglês, ele fica perfeito. Ele fica perfeito, porque é sound no sentido de que é são, saudável, e tem essa origem que você falou, histórica, que era o som da moeda, né? Então, em inglês fica espetacular, em português, infelizmente, não dá mesmo. A tradução é ingrata. Fica moeda né? forte. Tradução é uma coisa ingrata. Sempre se perde. Tradução é traição, né? É traição. Exato. Moeda forte, Eu acho dinheiro duro. Dinheiro duro, forte, saudável, doente. É que é um conceito tão alienígena para brasileiro, né? Que nem palavra nunca existe. existiu, né? Muito. Quando o Brasil teve...
É difícil Pois você é. ter esse contato, porque a gente só teve moeda ruim no Brasil. Desde Só isso na obra shitcoin. do Jorge Caldeira é muito claro, só shitcoin desde o começo, desde Dom Pedro é uma moeda ruim. Sempre E mandaram as continhas, as conchas para o Brasil, né? As continhas de vidro. sempre Dinheiro de circulou muito escravo, papel, né? ou a gente Papel. tinha o fiado, que é um sistema de crédito, né? E pouca moeda existia Tá falando circulando do Jorge mesmo no Brasil. Caldeira e História do Brasil, cara, um livro excelente do Jorge Caldeira, a biografia do Barão de Mauá. Ah, É, Recomendo sim, muito para quem bom. quiser ler, é um clássico, uma biografia maravilhosa, vale a pena para entender o Brasil, o boa parte do Brasil, vale ler esse livro aí, essa biografia. é. Mas Outra questão fala. interessante, só concluindo a questão dos Uhum, termos, é o uhum. termo moeda fiduciária, né? Porque até os americanos, antes do Bitcoin, desse debate voltar sobre moedas privadas, o fiat money se tornou uma questão no debate político americano. E para nós a gente fala moeda fiduciária, só que eu vejo que muita gente não entende. Então, nos textos do meu blog, eu falo moeda estatal, porque a moeda fiduciária é uma criação do Estado. O livre mercado nunca optou pela moeda fiduciária. Parece que, e é uma exceção na história da humanidade, a moeda 100% fiduciária, e uma moeda de reserva internacional como o dólar. E o livro traz esses paralelos históricos muito interessantes. Então, eu evito até o termo fiduciário e falo moeda estatal quando eu vou escrever. E porque as pessoas também não entendem que fidúcia vem de fé, de decreto, fiat. É um dinheiro que vem da vontade do soberano. E então foi outra questão de tradução que eu acho interessante a gente comentar, que para o público brasileiro não é tão familiar, porque a gente também não tendo sound money também acha que a única moeda é a moeda estatal, né? Você fala, olha, existem moedas privadas, parece que não parece bagunça, sabe? Parece, nossa, então qualquer um pode emitir uma moeda. Isso foi inclusive quando eu estava tendo aula de macroeconomia, eu tinha um amigo que perguntou para a professora de macro, a gente estava tendo uma aula sobre moeda e era um livro-texto basicão de economia keynesiano. E aí tem uma diferença, moeda do Estado, moeda estatal. E ele levantou a mão e perguntou, e se eu emitir minha própria moeda? E a resposta dela foi muito estúpida, foi, você vai ser preso, é chilindró, isso é crime, é crime. E foi uma resposta que eu achei tão ruim, e ficou na minha cabeça, por que então não é uma Ela falou isso de forma resposta bem descrita? patriótica. Foi de patriótico, foi assim, tipo, não venha com esse absurdo, parecia um tabu, sabe? Parecia que Loucura. ele tinha tocado num tabu. E, e eu fiquei assim, ela não está descrevendo a realidade, ela está falando o que tem que ser. Então, e isso me impressionou. Então, quando eu voltei depois de muito tempo, quando eu ouvi pela primeira vez o Bitcoin, eu falei, olha, então existe, sabe? Está circulando, existe, funciona. E, e aí encaixou certinho do que na minha filosofia política, na minha filosofia moral. É que eu estou escutando, é inacreditável como a gente está em 2021 e ainda tem gente que dá tanto valor ao nome da universidade, né? O nome da faculdade. Porque, querendo ou não, É, acaba sendo como fala, um crachá, né? Uma medalha ali que serve Pulseira de VIP, entrada para o mercado de camarote. trabalho, né? E é claro, em toda a faculdade tem alunos de todos os tipos e fica claro o teu conhecimento e o teu também questionamento com relação à instituição que você está estudando. Mas você está falando aí da GV, uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, né? E ter uma professora que dá é, uma resposta dessas à pergunta é, de um aluno é realmente é, lamentável. É eu que acho ela que forma, né, economistas fiduciários, né? Economistas fiat. foi.
E eu acho que ela não estava muito acostumada que, assim, a faculdade de Direito lá tem um método diferente da faculdade de Economia, que a faculdade de Direito, o método é diálogo socrático. Então, a gente tem um texto, o professor conduz as discussões, né? Então, ele só faz pergunta. E ela veio do departamento de Economia, porque lá a gente tinha macro e micro com professores de outro departamento, e contabilidade também. E eles não é um outro método de ensinar economia também. Eles não discutem muito, é só decorar umas formas, não tem muita discussão. E lá na faculdade de Direito é só discussão, a gente sai de uma aula sabendo menos. Então, acho que causou um choque dela, um aluno ousar perguntar, e se a gente começar a emitir nossas próprias moedas privadas? Como você E ela deu uma ousa? resposta jurídica, vai preso, porque ela não era jurista. Cara. Como é que fala? Eles são propagandistas do sistema fiduciário, né? Do Banco Central, ou seja, o apoio, o dinheiro, eles dependem. Tipo, a gente fala de shitcoin shields, sabe? O cara que. É isso, bag holder, né? O cara tem um Mas eu bag de acho que às shitcoin, ele vezes tem que defender a shitcoin dele. às vezes não é nem nesse Na sentido, às vezes ignorância. é Não, uma é o que é. É ignorância. o Ou que é o que me repetição de ensinaram. padrão. Nunca A se gente aqui é questionou. especialista. Especialista nunca vai inovar, né? Nunca vai saber. O especialista sabe o que acontece, sabe resolver pepino do passado, pepino que já aconteceu, sabe te repetir Que muito louco, bem, cara. né, Que louco. a cartilha, mas não vai inovar, não vai empreender, né? Eu acho que a minha interpretação também é que a disciplina da economia ela está quase toda comprometida com uma tese estatal da moeda, né, que chama cartalismo e que foi desenvolvido no começo do século. E a teoria, o cartalismo está para a economia, assim como o positivismo jurídico está para o direito, que acha que todo o direito emana do Estado. Então, juristas não conseguem, às vezes, pensar fora de um direito que não nasça ou seja autorizado do Estado, assim como economistas, a maioria não consegue pensar em como pode haver transações econômicas que não passam pela regulamentação estatal, né? Isso no Hayek é muito claro, né? Ele fala de uma ordem natural da economia, da linguagem e do direito. Então, a ordem natural é justamente aquela ordem que a regulação humana, ela não deve perseguir fins específicos, mas você é uma regulação que nasce de baixo para cima. Então, ele era fã do common law, que é um direito que nasce dos tribunais e dos costumes, e ele não gostava ele não gostava também de uma regulação econômica. E a regulação da linguagem é impossível também, porque você não consegue disciplinar como o significado das palavras. E eu acho interessante como isso casa na teoria dele e conversa tanto com a disciplina de direito quanto de economia. Mas hoje, no Brasil, é difícil chegar a esse tipo de ensino, tanto nas faculdades de economia quanto nas faculdades de direito. Porque nas faculdades de direito se decora muitas normas, mas não se reflete sobre o significado delas. E na faculdade de economia, você não sei, está impregnado de keynesiano que acha que o Estado vai resolver tudo. Eu acho que vale a gente agendar um programa contigo para falar só disso. Pode ser, eu topo. É um tema um assunto ótimo. que Que é um eu tema acho super ótimo. interessante. Que eu tenho estudado filosofia do direito, filosofia política. Eu não tenho formação econômica, mas são os assuntos que me É o interessam. hobby, né? Economia é hobby. Meu Para todos nós aqui. Mas todo mundo. realmente, a gente pelo menos eu pessoalmente gosto muito de ler textos de economia, mesmo sem ter formação acadêmica, ou, enfim. Mas Dinheiro, né? A gente aqui está tratando de dinheiro, Bitcoin, né? Bitcoin acho que faz você entrar nessa toca aí. Você começa. E aí ela é toca muito fascinante. profunda. Fascinante.
Guilherme, você quer um dos textos que você falou que fez mais sucesso foi um resumo que você fez do livro que você traduziu, né? Do Padrão Bitcoin. Sim. Será que a gente consegue falar um pouco disso e você dá um resumo e a gente vai comentando e debatendo sobre as ideias do livro, de onde ele parte, a partir de quais Claro. princípios, como ele evolui a partir da ideia e da construção do que ele quer apresentar e chegando até a conclusão do livro Uhum. no Bitcoin. Claro, eu só não, eu estou com medo de ficar redundante aqui, porque vocês estão fazendo uma leitura do livro, né? E eu Não, mas não é tenho outra. tido tempo de É acompanhar. diferente. É outra É abordagem, é outra diferente. perspectiva. Fica tranquilo. Ah, tá. Mas vocês estão bem ligados ao livro ou estão refletindo sobre Não, as olha, ideias? não, primeiro que não somos nós todos, quem está fazendo é o Miguel e o Kevin, são dois colaboradores aqui do canal. Então, eles são, como você falou, né, os maximalistas que carregam a Bíblia do Padrão Bitcoin. Ambos gostam muito do livro, recomendam para amigos, todo mundo já leram ele várias vezes e queriam, né, compartilhar em detalhe, né, tipo, aprofundando com as ideias deles, né? Mas a gente aqui, Ah, nós quatro, entendi. a gente nunca falou do livro, então é uma oportunidade Ah, de aproveitar que entendi. a gente está com você aí, que é uma, Nem leu o livro. digamos, autoridade aí no livro, conhece, né, ele de, porra, conhece ele de ponta a ponta, aproveitar para conversar sobre ele. E a gente gosta do livro também, todo mundo aqui acho que já leu esse livro, Tá. né? Então, enfim, aproveitar. Tá, o livro, como eu comentei com vocês, vocês também sabem, mas talvez quem tenha assistindo não leu ainda, não tem familiaridade com as ideias, ele trata do Bitcoin no final, né? Os primeiros capítulos são todos sobre o que é o dinheiro e a história do dinheiro. Então, ele começa até com uma pergunta de qual problema o dinheiro busca solucionar, né? A formação do Saif não é em economia necessariamente, a primeira formação dele é em engenharia, então ele tem uma visão muito de engenheiro para o problema, e depois ele fez uma especialização em economia, mas ele tem uma abordagem mais engenheira. Então ele fala, dinheiro é uma tecnologia, né? Para que serve essa tecnologia? É uma tecnologia que serve para evitar o problema do escambo. Então, toda a sociedade tem uma especialização, cada um sabe fazer alguma coisa, então as pessoas têm aptidões diferentes e alguns sabem plantar, outros sabem pescar, e a gente precisa trocar as coisas, né? Porque eu sozinho não consigo sobreviver, então a gente precisa de uma certa cooperação. Então, o dinheiro surge porque talvez eu não queira o que você quer, nem você quer o que eu produzo. Então, eu não vou trocar. Se eu tenho galinha e você não quer galinha, e você produz arroz e eu não quero arroz nesse momento, então surge, né, através de trocas reiteradas, surge um bem que ele começa a funcionar como bens monetários, porque os bens iniciais são bens de consumo, né? Você produz, você consome. Então, nasce uma classe de bens e essa classe de bens ela precisa de certas características. Ela precisa ser durável. Para algo funcionar como dinheiro, precisa ser durável, divisível e verificável. Então, na história, ele começa da antropologia, muito baseado naquele texto do Nick Szabo, Shelling Out, que é um texto excepcional, aliás, vale a pena ler, e que mostrar como que a gente consegue ter esse altruísmo recíproco com base no bem monetário. E isso acontece desde conchas podem ser usados sal, gado, inclusive o termo pecuniário vem de pecus, que é gado. E então essa explicação antropológica do dinheiro e tecnológica do dinheiro acaba com outro mito que as pessoas têm, que qualquer coisa pode ser dinheiro, que dinheiro é uma construção social.
nem tudo pode ser dinheiro. Existem histórias de nascimentos e mortes de padrões monetários, dinheiros que funcionaram durante um tempo e deixaram de funcionar. Os bens que funcionaram como dinheiro de uma forma boa foram os bens monetários que eram metais. Então, prata e ouro, na história da humanidade, por suas características, funcionaram durante muito tempo como dinheiro. E ele conta uma história de um antropólogo que chegou nas ilhas Yap, e ele viu que uma pedra era usada como dinheiro, as pedras Rai, que eram pedras gigantescas, mas era uma sociedade muito pequena, então eles conseguiam manter uma sociedade coesa usando pedras como dinheiro, e porque elas tinham essas características de serem escassas, serem reconhecíveis, serem estáveis, serem difíceis de inflacionar. E vocês tem alguma pergunta até agora? Tá perfeito. Não, posso continuar com a explicação? Tá perfeito. O flow dele tá ótimo. Tá. O que acontece quando é eleito um bem monetário? Acontece algo que o Mises chama de armadilha do dinheiro fácil, que é o seguinte: o bem monetário ele acaba tendo um prêmio, porque ele funciona, quem produz ele consegue trocar. E então o incentivo para a produção de bens monetários é muito grande. Isso é uma constante da natureza humana. Toda vez que é eleito um bem monetário como um bem monetário como dinheiro, o incentivo é para produzir mais. Então, alguns bens acabam sendo inflacionados, porque o que aconteceu na história das ilhas Yap foi que um explorador chegou e começou a transportar mais pedras, porque o custo para ele transportar era baixo e ele conseguia trocar bastante coisa com as novas pedras que ele trazia. Então, esse bem se perdeu. Hoje em dia, na Polinésia, é usado moeda estatal como nós. Então, se perdeu porque o dinheiro desapareceu, porque ele foi inflacionado, ele foi muito inflacionado. Então, a gente precisa de algo para solucionar essa armadilha do dinheiro fácil. E a gente precisa controlar a escassez, porque o valor de um bem monetário ele vem do famoso stock to flow, que é a taxa de escassez. Você divide o tanto que ele existe pelo quanto que ele é produzido em um determinado período. E os bens com alto stock to flow, alta taxa de escassez, eles são mais escassos, são mais difíceis de se produzir. E a prata e o ouro foram os materiais que tiveram alto stock to flow e que conseguiram sobreviver durante muito tempo. Então, no livro ele começa a falar do Império Romano, depois começa a falar das grandes civilizações, que a primeira cunhagem da moeda de ouro foi na Turquia agora, né, na Lídia, e então os reis começaram a cunhar o ouro, e o ouro começou a ser apropriado pelo Estado. Então, sempre houve um segundo problema, que é um problema político. Como o bem monetário ele tem esse prêmio, os soberanos eles acabam tentando se apropriar desse bem, ter um monopólio, e nasce todo o problema político do dinheiro nas mãos do Estado. Isso a gente vê com imperadores romanos começaram a inflacionar, colocar cobre no ouro, o áureo. Então, é uma constante da natureza também que esse bem, que é muito poderoso, seja corrompido pelos poderes estatais. Então, ele percorre toda essa história até chegar no nascimento da nacionalização do dinheiro, né? Um ponto que eu também que eu esqueci de abordar agora é que qual que é uma vantagem de um bom bem monetário, né? Um alto stock to flow. Quando uma moeda é forte, as pessoas acabam tendo uma baixa preferência temporal, porque a riqueza que elas acumulam não perde valor. Então, o trabalho ele acaba sendo recompensado. Então,
é uma questão antropológica também. Por que eu não consumo imediatamente tudo que eu produzo? Se eu não consumo tudo que eu produzo imediatamente e guardo no bem monetário, eu consigo investir para conseguir aumentar minha produção com técnicas. Então, ele fala, por exemplo, eu com uma vara de pescar eu pesco pouco, mas com um barco eu pesco mais. Então, o nascimento de um bom bem monetário, escasso, um bom sound money, um dinheiro forte, ele permite que as pessoas acumulem riqueza e invistam depois. Então, isso faz com que as pessoas tenham mais uma baixa preferência temporal. Então, eu não consumo tudo agora, eu planejo para o futuro, então eu acabo investindo o dinheiro e isso aumenta o padrão de vida geral. Então, a moeda fraca ela tem consequências civilizacionais também. Então, países e civilizações com moeda fraca elas acabam investindo menos, ter poupança baixa, consumindo mais. Isso aconteceu no Império Romano, quando começou o que chamavam de debasement, né? Que é você tirar a quantidade de metal precioso de uma moeda, faziam o que chamava de money clipping, que é o recorte de moedas que os soberanos recolhiam todas as moedas, pegavam parte do ouro e da prata que continha e devolvia para a população uma moeda toda recortada, era uma forma de imposto. E hoje em dia é assim também. Depois, no livro, ele fala que, então, no século XX, o melhor padrão monetário que existia foi no século XIX, quando a gente teve um padrão ouro entre 1870 e 1917, 1914, até a Primeira Guerra Mundial. Só que o ouro ele tinha esse problema. Ele tinha um problema que ele é vendável, ele é vendável no tempo, ou seja, ele tem uma alto stock to flow, mas no espaço ele é custoso. Você tem que o custo de transporte dele é alto. Então, ele acaba sendo centralizado. Então, os estados sempre centralizaram o ouro na mão deles e acabou que até 1914 acabou o padrão ouro, porque os estados precisavam se financiar para a Primeira Guerra Mundial e todo o ouro foi confiscado e começou, depois o dólar começou a ter o lastro no ouro e se perdeu esse lastro em 1971. E até hoje a gente vê, de 71 até agora, a gente tem esse experimento bizarro, que é a moeda puramente estatal, sem lastro nenhum, e que os bancos centrais podem inflacionar uma canetada, né? Não custa nada para o Fed imprimir mais dinheiro, não custa nada para o Banco Central imprimir mais dinheiro, e é uma situação excepcional. E aí começa a discussão deles sobre por que existe o Bitcoin, a mensagem gravada no bloco Gênesis, do Satoshi Nakamoto, e todos os aspectos técnicos depois que ele vai abordar no livro. Então, é um livro que ele conta mais sobre a história do padrão monetário e como que o Bitcoin ele se insere eu acho, nessa tragédia humana, né? Que sempre foi uma tragédia. Como encontrar um bem monetário bom que não seja corrompido, seja pela inflação, seja por algum soberano que inflacione. Feito, Guilherme. Vocês têm alguma Sim, eu outra... quero falar uma coisa que eu acho que tem um ponto, até para fazer o papel aqui um pouco de advogado do diabo, e tentar ter algum tipo de discussão a respeito, é que, como você disse, o melhor padrão que a gente teve foi de 1870 a 1914, né, até a Primeira Guerra Mundial. Agora, dois motivos. Primeiro, a geração que viveu essa época já não está mais aqui, em primeiro lugar. Uhum. Né? Nós somos uma sociedade, o ser humano, o termo é... Esquece rápido, né? Eu ia usar o termo amnésia, mas o ser humano, ele seletiva.
ele esquece por padrão, ele não, em geral, não aprende com a história, né? A história se repete, os erros se repetem. E pelo fato da gente não ter a possibilidade também de comparar, né? Como é que a história teria sido se houvesse um padrão ouro que tivesse se mantido e se o dinheiro não tivesse sido corrompido pelo Estado, fica ainda mais difícil ter esse tipo de argumento, né? Ou seja, possivelmente a gente vai começamos a viver isso agora em 2009 e daqui a 50, 100 anos vai se poder comparar qual foi a velocidade de desenvolvimento da sociedade em comparação com o século anterior. E além disso, e para terminar, fica difícil argumentar a partir do momento em que, bem ou mal, a civilização evoluiu. Bem ou mal, a taxa de mortalidade caiu de uma maneira indescritível. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu, ou seja, a tecnologia evoluiu. Então, como que eu acho que talvez para a tua professora aí keynesiana, né, chegar e dizer assim, não, mas o padrão que a gente vive é uma porcaria e tem alta preferência temporal e as pessoas estão querendo consumir e não tem como você disse, né, no exemplo que ele dá no livro, economizar hoje para investir numa tecnologia, no fim é tudo ganho de eficiência energética, né? Hoje eu pesco uma vara, eu economizo o que eu ganhei para construir uma rede ou construir um barquinho, porque amanhã eu vou poder pescar muito mais e aumenta minha eficiência energética. É o ponto do Sailor, né? Canaliza melhor a energia no tempo e no espaço. Exato, mas como argumentar isso se eu te falo que, bom, bem ou mal, a gente criou a internet, a gente criou o Bitcoin, a gente tem aí estamos indo para a Lua, estamos indo para Marte, ou seja, apesar da moeda fiduciária. Apesar da moeda fiduciária, disso, tivemos avanços. Essa seria a função da deflação tecnológica, né? Seria se entendi o seu ponto, apesar da moeda, tivemos vários avanços, né? Como você critica tanto o padrão fiduciário estatal, se a gente tem tanta coisa boa hoje aqui funcionando, né? Eu tenho 2 pontos. O primeiro é o seguinte, é um que está no livro, né? Que grande parte do que a gente colhe hoje de tecnologia não foi inventada agora, foi inventado no século XIX. Química, física, a gente só tem aplicação tecnológica agora, mas foram descobertas que aconteceram durante o padrão ouro. Então, tem uma parte, um capítulo, que ele lista tudo que veio de bom do século XIX, de grandes descobertas. O segundo ponto é que a experiência totalmente fiduciária é só de 71 para cá, né? São 40 anos que a gente está com um padrão totalmente fiduciário. E, então, a gente tinha um pouco do lastro do dólar, porque as nações elas mantinham suas reservas em dólar, mas elas conseguiam resgatar em ouro. Então, tinha um certo controle dos bancos centrais, né? O Fed era o nó central do padrão semifiduciário. E de 40 anos para cá, o declínio tecnológico é muito grande. A gente não tem... quem faz sabe, e sempre reclama disso todos os dias, é o Peter Thiel, né? O inventor do PayPal. Ele tem um ponto interessante de que a gente está em uma estagnação tecnológica gigantesca, era para a gente estar bem melhor. Eu sei que é um tipo de pensamento contrafactual, né? A gente não consegue ter 2 mundos, multiverso, um que continuou, um sem o Nixon Shock, outro com, para a gente ver como tá, mas... A gente não consegue ver, pelo menos. Não consegue ver. Podemos imaginar, mas realidades paralelas. A gente é uma especulação do Saif de que, assim, as coisas... eu acho que
fica claro isso, desse declínio, porque até os banqueiros centrais, você vê que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo e o que eles propõem, eu acho que não está pensando muito à frente. A preferência temporal das pessoas é baixa. E o contrafactual que eu dou é quem vira Bitcoiner acaba tendo uma transformação pessoal muito grande e elas acabam reconhecendo uma mudança na própria postura delas em relação à vida, em relação ao que a pensar, deixar um legado, a pensar no longo prazo, coisa que se você está no padrão consumista keynesiano, isso não existe. Então, eu acho que empiricamente eu posso ter meu bias, porque eu sou um Bitcoiner, mas eu vejo transformações profundas na natureza das pessoas que adotam o padrão Bitcoin como padrão monetário. Então, acho que a gente, por enquanto, só consegue especular. Eu acho que esse é o argumento do Saif é importante também, né? Para que... Oi, desculpa. O que vem antes, o ovo ou a galinha? A pessoa descobre o Bitcoin porque ela é propensa a ser Bitcoiner, ou ela tem essas características de Bitcoiner, ou ela se aproxima do Bitcoin e vai absorvendo os valores dos Bitcoiners e vai se ficando homogêneo com a cultura? Eu acho que o Bitcoin vem antes. As pessoas entram na toca do coelho e elas não sabem no que elas estão fazendo. Elas não sabem a mudança que vai ser na vida delas. Então, eu acho que realmente, claro, não é só usar, assim, ela tem que ter um nível de reflexão sobre o Bitcoin um pouco aprofundado. Não basta ter uns satoshis ali e guardar. Mas eu acho que o Bitcoin ele funciona como uma forma. Se você começa a pensar em SATs, se você começa a pensar no stock to flow, começa a pensar nos ciclos do Bitcoin, elas começam a mudar, coisa que não havia antes na vida delas. Se ela pensa só a gente vê isso hoje em dia, né? As pessoas, os Bitcoiners, isso é algo que eu tentei abordar no meu último artigo sobre a pandemia, que elas estão otimistas, assim, elas estão pessimistas com a economia fiduciária, mas estão otimistas com o futuro. Então, elas acabam pensando mais no longo prazo, elas começam a ter baixa preferência temporal, não consumir tanto. Então, eu acho que isso eu vejo, mas é algo que a gente está muito no começo. A gente vai demorar, é um projeto de centenas de anos para a gente ver como isso vai acontecer. Mas o argumento do Saif é importante para tirar aquela impressão que muita gente tem que Bitcoin vai acabar com o mundo, e ao contrário, Bitcoin vai salvar o mundo. É completamente o contrário. O que vai acabar com o mundo é moeda de banco central, é moeda inflacionária, totalitarismo tecnológico. Bitcoin é liberdade e sentido na vida, é outra coisa. Não é nada do que se diz por aí. Então, esse é outro ponto interessante no livro dele, mostra que é uma conquista da civilização ter criado o Bitcoin. A gente pode ter nascido do padrão fiduciário, precisou o padrão fiduciário chegar muito ruim para Satoshi Nakamoto criar. Então, algo de bom o padrão fiduciário fez foi criar o Satoshi Nakamoto. Mas, pegando o gancho disso que você falou, você acha que, como você disse, né, essa mudança ela vai demorar centenas de... O processo, né, está em processo, mas não sabemos em quanto tempo a gente vai começar a ver realmente uma mudança para ver toda essa energia que vai ser acumulada e reinvestida de uma maneira mais eficiente, resultar nos avanços tecnológicos que não chegaram aí nos últimos 50 anos em função dessa estagnação e desse sistema de moeda estatal, né? Ou seja, vai ter uma narrativa, será que não vai ter uma narrativa também? O modelo vai primeiro quebrar, certo? A gente não vai ter uma mudança suave. Não necessariamente. Você acha que não? Eu acho que pode ser suave. Eu acho que pode... a gente dizer ou a gente achar que
que o Bitcoin vai melhorar as coisas, mas primeiro as coisas vão... Quem tiver de fora vai olhar e vai dizer, não, peraí, se está tendo uma crise, a crise não é porque o sistema fiduciário era ruim, porque ele funcionou por muito tempo, eu tinha minha casa, eu comia, eu trabalhava, agora eu não tenho trabalho, etc. E a culpa é desse tal de Mas Bitcoin que surgiu. ele age como uma ponte, Ivan. Ele não vem pegar, ele não é a pessoa que vem pegar na mão na mãozinha e levar para o outro lado da ponte. Ele é a ponte. E quando uma pessoa precisa da ponte, ele descobre que está lá. Eu acho que é nesse sentido. E eu acho que se for falar sobre isso, acho que o Coronga, né? Vai ser o chip aí, né? É o Black Swan. É o que vai ser. Vocês vão olhar para trás e vão falar: o sistema fiduciário falhou, não porque a gente é incompetente, é porque teve uma crise. Olha essa crise, 1 ano, as pessoas estão sem trabalhar normalmente há mais de 1 ano, pô. É tipo. Eu acho e que olha a quantidade de dinheiro que o Fed está imprimindo. As coisas certamente podem piorar muito antes de começar a melhorar. Mas como eu vejo essa simbiose, né? Porque a gente vive em 2 mundos ao mesmo tempo, o mundo fiduciário e o mundo Bitcoiner. O fiduciário é muito maior, né? A gente vê o tanto de derivativo, de bens, market cap do ouro é 10 vezes maior, mas eu vejo o crescimento do Bitcoin como algo orgânico. Ele, inclusive, parece muito um fungo que está se espalhando. E para um fungo tomar conta, não é necessário um choque, ele vai aos poucos. Então, a gente vê, por exemplo, aquele tycoon norueguês entrando no Bitcoin agora. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, ele montou uma empresa chamada Siri, se não me engano, que vai minerar Bitcoin com energia de gás natural e energias renováveis. E, então, eu vejo isso, e a carta que ele escreveu sobre o Bitcoin é uma coisa excepcional, é coisa que eu nunca imaginei em 2017 ler uma coisa dessa. E então, tá certo que é um bilionário norueguês, mas isso pode se espalhar muito mais rápido, e eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado, isso também eu acho que foi importante para a minha decisão de traduzir esse livro, mais pessoas terem contato com a tese certa do Bitcoin, a interpretação correta do Bitcoin, que ele é um dinheiro bom, é um dinheiro melhor, e antes que os bilionários ou os estados cheguem. Então, eu acho que é importante ter uma grande poupança popular do povo com o Bitcoin antes que ele atinja valores estratosféricos de uma centralização grande. Eu acho que o protocolo é forte o suficiente para aguentar uma centralização, seja assim, de market cap, mas eu acho que ele é importante que se espalhe antes para que não haja ressentimento da população vendo poucas pessoas enriquecerem muito rápido com Bitcoin. Então, o trabalho de vocês, o trabalho de tradução, muita gente se interessando. Um dos efeitos do Bitcoin é uma vez que você entra de vez, você não consegue parar de falar, é como se fosse um vírus mental. Eu acho que isso pode se espalhar muito rápido. Eu queria que se espalhasse muito rápido numa população ampla, e não restrita. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o ressentimento que pode causar de muita gente que fica com raiva, né? De não ter entendido, de não ter investido. Mas eu acho que vai dar certo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente pode ter uma crise muito grande no sistema antes, mas como o Bitcoin é a melhor ideia, eu acho que é melhor, e a ideia mais antifrágil, né? A ideia que ela só fica mais forte com o caos. Isso também eu escrevi no meu artigo quando eu falo do Taleb, eu falo que eu sou fã dele e muito Bitcoiner também é fã dele. Uma forma de entender o Bitcoin é como um sistema antifrágil, por excelência. Então, ele só vai ficando forte. Quanto mais batem, mais forte ele fica. Exatamente. Eu me identifico muito com isso. Eu me identifico muito com o que você está falando. Já fiquei um pouco aflito com esse tema. Acho que esse é um dos nossos objetivos aqui no canal também, de tentar explicar o Bitcoin, passar para mais pessoas
possíveis o quanto antes. É, Como eu vejo hoje, ou como isso de certa forma me deixou mais tranquilo, é que é um processo, enfim, que a gente não tem controle e que ele vai muito além da nossa existência. Ou seja, mesmo que haja essa que eu não chamaria de centralização, talvez seria concentração, e seria natural, porque querendo ou não, existe uma simetria fiduciária, né? Existe uma simetria de fiduciária, Intelectual. exatamente, efeito Estatal, Cantillon Effect. Tem gente que tem mais acesso a dinheiro que está dinheiro sendo barato. imprimido por governos centrais. Tem outras questões também, até de acesso à informação. A informação ela ainda está mais acessível em inglês, tem muito mais conteúdo em inglês do que em outras línguas. E outros fatores também, culturais, enfim. Mas eu acredito que ao longo, como você falou, né, que é um projeto de longo prazo, é um projeto com baixa preferência temporal. O mais importante é que se ao longo prazo, se ao longo de gerações e gerações, o ponto principal do Bitcoin é tirar a centralização do poder e tirar a possibilidade da mudança das regras no meio do jogo, equalize pelo menos a justiça no sentido de que as pessoas não vão mais trabalhar e em determinado momento perderem toda a sua riqueza porque alguém decidiu Por mudar uma as regras a canetada. seu... Exatamente, decidiu mudar as regras a seu bel prazer. Então, um exemplo chulo seria um campeonato de futebol em que você tem hoje 2, 3 times com muito poder, com muito dinheiro estatal, muito dinheiro de festa junina ali para ter os melhores jogadores, para investir em melhores equipamentos. Possivelmente com a mudança, eles ainda vão por algum tempo se continuarem aí dominando os próximos campeonatos, mas que ao longo da história seja algo mais orgânico, né? Seja algo mais orgânico e natural, e enfim, que não tenha Realmente quem mudanças for mais eficiente de fato, né, e quem competir melhor no mercado vai acumular mais dinheiro, não vai ficar na mão do pessoal mais bem conectado, né, digamos. Cara, eu quero voltar um pouco só para IAP lá, porque você estava falando de IAP, uma coisa que me fascina dessa história é que o processo, né, daquelas pedras era o cara ir até uma outra ilha próxima, era tipo todo um work, né, um trabalho, tinha um proof of work, né, na mineração, digamos, dessas pedras de IAP. Então, cada pedra de IAP era, vamos dizer que seria como um Bitcoin, né, que tinha um trabalho por trás, não era uma... E tinha todo um ritual, né? Ou seja, era uma parte do crescimento, sua tribo, a sua família, elas uma época do ano, uma vez na vida, uma ou duas vezes em toda a vida, você ia até outra ilha fazer esse ritual, fazer esse trabalho, trazer aquela pedra, e aquela pedra tinha um valor além, né, do valor da pedra em si, né? E eu acho interessante que meio que volta com o Bitcoin, com o que a gente vê hoje em dia, né? Que o Bitcoin em si é como uma pedra, né? Digital. O Bitcoin em si, digamos, bits e bytes, né? Ele é reproduzível, assim como essa pedra também é reproduzível. Mas esse Bitcoin ele tem essa história, né, por trás, assim como a pedra de IAP, né, ela tinha essa história por trás. A diferença, né, entre talvez o Bitcoin e qualquer altcoin, shitcoin que tem aí, essa história, né, essa rede por trás, esse processo, né, de trabalho que ela tem por trás. Claro, isso eu estou sendo, né, tem aspectos tecnológicos que também dão mais força, segurança, enfim, não, eu tô ignorando isso, né, mas é meio, eu vejo hoje em dia, né, que eu me imagino eu, bitcoinheiro, como aquele chefe da tribo lá em IAP, e que vem o estrangeiro lá com a shitcoin dele, que é igual, é mais rápida, ó, eu consigo rolar ela mais rápido. Para você pode usar ela é mais redonda, mais perfeita, dá para rolar mais rápido para você
levar ela para o seu vizinho. Vamos forcar, Eu Dov. falo, essa aqui não, porque essa aqui não tem prova de trabalho, essa aqui não é Bitcoin. Vamos fazer a High Share Stone. High Share Stone. Não, mas é engraçado porque, no fim das contas, a tecnologia monetária, ela segue sendo isso, né? Segue sendo algo que, para a gente ver essa pedra, não tem nenhum valor, é uma pedra, só uma pedra, legal, mas ela tem o valor dentro daquela rede, daquela sociedade, e por mais que ela tá alguém lá ainda, traga né? outra... Hã? E ela tá lá ainda, ainda né? existe. Sim, ainda tá lá. É engraçado que ainda tá lá. Souvenir hoje em dia. Tem várias histórias interessantes, diversos, né, contos aí sobre essas pedras. Tem aí no vídeo, então eu não vou me estender, que tem aqui no vídeo, no canal, aliás, aproveitar fazer o gancho, tem um vídeo no canal com o resumo do Miguel e do Kevin sobre o capítulo 1. Eles estão no capítulo 2, estão produzindo 3 ainda, tá devagar, mas vai sair até o fim do ano, acho que tem todo o livro comentado. Legal. Mas me fez lembrar disso agora, que é bem assim, a gente vive, é como se os shitcoinheiros que estão tentando te vender altcoin, tal, é como que estão te trazendo, você imagina que você está na sua ilha perfeita ali, com a sua, né, a sua sociedade ideal, e tem um monte de gente querendo te meter ali a sua cópia barata, sua shitcoin para tentar, né, tirar essa pureza desse dinheiro que a gente conseguiu. Então pensa, por isso que eu acho importante o livro do Safe, né? Porque a gente não percebe que o grande valor do Bitcoin está exatamente nele ser essa solução para um dinheiro, um sound money, não uma transferência mais barata, não todas as outras propriedades que uma shitcoin pode te dar. Mas essa, por isso né? Por isso também, desculpa te interromper, Dov, mas por isso que a gente fica, depois que lê o livro, você vê que uma shitcoin sem prova de trabalho nunca vai ser sound money, nunca vai ser hard money. Agora o ETH, né, vai para uma proof of stake, vai gerar uma centralização de quem tem mais ETH vai mandar na rede, vai validar os blocos. Então é uma forma de tirar aquela pergunta, mineração para quê? Como assim? É uma analogia com o ouro? Você está querendo fazer o ouro? Qual é a importância da prova de trabalho? E o livro responde essa questão, porque quando o meu irmão falou, o Bitcoin, a coisa que mais me impressionou foi a mineração. Como assim? Para que mineração? Como os bancos, a moeda estatal não tem mineração, parece qualquer tipo de prova de trabalho, é uma ideia que precisa ser construída e você precisa mostrar o valor dela, né? Que você gera escassez, uma escassez controlada. E outra questão que você comentou, que eu achei interessante da história... Desculpa. Não só isso, mas... Não só isso também, mas um grande ponto da mineração é conseguir o consenso por meio da competição. Sim. É o incentivo que gera, o incentivo alinhado que gera a competição, é o que gera o consenso. Ou seja, e quando você faz parte daquele consenso e você já está competindo para fazer parte daquele consenso, esse consenso ele aumenta e ganha cada vez mais força. E ninguém manda na rede. Algoritmo de consenso baseado em competição. Essa é uma sacada brilhante que Satoshi teve. Então, não só a escassez, mas o consenso. Porque você poderia ter... Competição natural. Porque existem competições inventadas. Essa é uma competição que emerge naturalmente por causa das características. Exatamente. Que é a resistência à censura, né? Que é o princípio, que é o porquê existe, né? Resistência à censura. Então, eu acho esse um ponto interessante. Se nós fizermos a analogia do Dov e falar que nós somos os habitantes de Iap, nós temos a melhor história também, que é a concepção imaculada, que nenhum shitcoin tem, né? Que o Bitcoin pode ter falhas, mas pelo menos não tem nenhuma liderança carismática por trás. Satoshi Nakamoto fez duas coisas importantes, criou o Bitcoin e saiu de cena.
essa importância dessa teologia, né, se a gente dizer, do Bitcoin, é impossível você criar um padrão monetário, hard money, com ambições globais, de virar o padrão global, se você não tem uma concepção imaculada dessa. Se você tem um grupo, um hedge fund por trás, que lançou sua nova coin, e eles vão ser os maiores mantenedores, os holders, você tem um poder imenso, que é o que o Fed tem hoje em dia, os acionistas do Fed têm hoje em dia. Tem dono, no fundo Tem dono. E a gente volta àquela questão, qual que é a importância de um Estado de Direito? É não ter exceção à regra. Todos estão submetidos à igual regra. Qual a importância do Bitcoin? Por mais poderoso que você seja, o Michael Saylor, ele nunca vai conseguir mudar o consenso. É o mesmo ideal que a gente tem de igualdade política, de que ninguém consegue mudar as regras, todos submetem a mesma regra, a gente tem no Bitcoin. Então, é uma manifestação da mesma ideia, do mesmo princípio de igualdade, né? As leis naturais têm que ser iguais para todos, a lei de gravidade é igual para todo mundo. O Bitcoin é a mesma coisa. E se você tem uma história de uma shitcoin, olha, a minha shitcoin é mais rápida, é mais privada, eu criei, você criou, sua empresa criou, seu grupo criou. Isso o Bitcoin, ninguém ganha do Bitcoin nessa. Tipo, um acontecimento único na história. Muita gente não entende isso. Muita gente fala, vai criar outra. Uma oportunidade única. É um acontecimento único. Eu acho que eu acho que a gente pode comparar esse acontecimento quando a gente começou a monetizar o dinheiro, o ouro, começou a monetizar o petróleo e agora a gente começou a monetizar a energia com o Bitcoin. Então, são acontecimentos que acontecem muito raramente na história. Oh, yeah.